É isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O capítulo volta algumas horas antes da cena de Amã e Mordecai em frente da porta do palácio. O rei no seu trono ouve Melmã lendo alguns dos feitos memoráveis do reino. O rei passou a madrugada inteira ouvindo as histórias e não conseguiu dormir. A leitura é interrompida pela chegada de Harbona. Xerxes diz que não conseguiu dormir, então pediu que Melmã lesse alguma coisa para lhe entreter. Melmã deixa cair os rolos e pede permissão ao rei. Soberano, posso ler um registro diferente? Melmã começa a ler um acontecido que houve um tempo atrás. A tentativa de assassinato de Bigtan Teres contra o rei, mas que foi impedido pela intervenção de Mordecai, juntamente com a rainha Esté. Xerxes pergunta que honras dera a Mordecai pela sua bravura. O eunuco diz que não teve recompensa nenhuma. Quem estava responsável pela recompensa de Mordecai era Amã. Harbona diz que é de se admirar, afinal, Amã odeia Mordecai. Xerxes pergunta por qual motivo Amã odeia Mordecai. Harbona revela que pelo simples fato dele ser judeu. O rei pergunta quem está no pátio do palácio. Harbona diz que é Amã. O rei pede que façam ele entrar. Amã começa seu diálogo com o rei. Grande rei Xerxes, perdão por me apresentar assim tão cedo. Na verdade, eu tinha esperança de falar com um de seus eunucos para marcar uma audiência. Eu não imaginava que o senhor estaria aqui. Já que o senhor permitiu essa pequena interrupção na sua manhã, eu gostaria de... Nesse momento, o rei interrompe sua fala dizendo: na verdade, eu preciso muito lhe fazer um pedido. Amã, o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã fica sem jeito de responder, mas Xerxes insiste. Já que o meu soberano insiste, eu imagino que o homem a quem o senhor queira honrar mereça estar vestido em trajes reais, de preferência os mesmos que o rei usa. E também diria que ele poderia montar o cavalo do rei, usar uma coroa real. E eu diria também que isso tudo poderia ser entregue a essa pessoa por um nobre oficial do rei, para deixar claro assim como o rei deseja honrar essa pessoa. Xerxes pergunta se era só isso. Amã acrescenta dizendo: eu diria que esse nobre oficial poderia conduzir o cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta dizendo: isso que se faz ao homem, a quem o rei deseja honrar. Muito bem, Amã, faça isso, mas vai depressa. Pegue os trajes, o cavalo, a coroa e faça com o judeu Mordecai. Tudo isso o que você falou. Amã quase cai para trás quando ouve o rei dizer que ele faça tudo isso ao seu inimigo Mordecai. O vilão tenta questionar, mas Xerxes ainda diz que ele não omita coisa alguma do que ele falou. Xerxes pede que Melmã vá e certifique que Amã faça tudo isso a Mordecai. Na porta do palácio, Mordecai fica sem entender nada do que está acontecendo. Melmã pega as vestes reais e coloca em Mordecai a coroa e os anéis, e pede para ele subir no cavalo do rei. Ellen, que tinha humilhado Mordecai, fica incrédula quando vê toda a cena. Enquanto Mordecai está montado no cavalo, Amã começa a falar em voz alta: isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Uma multidão começa a se formar para ver o que está acontecendo. Alguns não conseguem entender o que estão vendo, outros sabem e ficam felizes. Amã puxa o cavalo com Mordecai e segue falando por toda a praça de Suzã. É isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Enquanto isso, no palácio, Xerxes desabafa com Harbona e fala sobre a situação com Esté. Harbona o aconselha e diz que ele precisa ser o homem que ela deseja. E ainda diz que Xerxes tem que ir ao banquete e mostrar que a ama. O rei se anima e começa a se arrumar para o banquete. Iona segue angustiada, preocupada com Mordecai. Hana chega e consola Iona. Esdras interrompe um momento de ternura e vem trazendo uns papiros. Iona pergunta que papiros são aqueles. O garoto diz que são do profeta Jeremias. De repente, Varda entra eufórica, dizendo que Iona precisa ver o que está acontecendo lá fora. O povo de Suzã se aglomera e presencia toda aquela cena, Mordecai sendo honrado. Dalfon fica irado quando vê seu pai sendo humilhado perante toda Suzã. A família de Mordecai se alegra quando vê Mordecai sendo honrado. Artabano não perde a oportunidade e humilha ainda mais Amã. Ellen chega e fica sem acreditar ao falar para Emineu que Mordecai está sendo honrado por Amã. Joel dá mais uma lição para Emineu, dizendo que por um tempo o povo de Deus pode sofrer, mas tudo isso passa.
Se ele for fiel até o fim, chegará o dia que Deus vai honrá-lo. Emineu tenta menosprezar o rapaz, falando como Deus vai lhe honrar nessas condições sendo um leproso. Joel rebate e diz que não é isso que ele espera de Deus. A honra que ele quer é após a morte. Nesse momento, Esdras chega e fala sobre a honra de Mordecai. Amã segue honrando Mordecai. Memucã e os demais conselheiros do rei comentam sobre a honra de Mordecai e debocham de Amã. Terminando a honra de Mordecai, Amã cobre o seu rosto pela vergonha que passou e corre para casa bastante furioso. Mordecai agradece a todos e diz que precisa voltar ao trabalho. Meumã diz que ele tire o dia para ficar com a família e descansar. Mordecai diz que essa não é a hora para descansar. Joel agradece ao pequeno Esdras pelos escritos de Jeremias, lhe ajudou muito. Esté segue apreensiva, enquanto as suas servas lhe arrumam. Hegai chega e tem um particular com a rainha. Esté agradece por tudo que Hegai fez por ela, e diz que considera o eunuco um irmão. E em um gesto carinhoso, os dois se abraçam. Hegai revela que Xerxes veio no harém, à procura de Esté. A rainha diz que não viu o rei e fica intrigada. Na ocasião, Hegai relata do ocorrido sobre Mordecai, deixando Esté feliz. Amã chega em casa e é duramente confrontado por Zeres e pelos filhos. Zeres diz que todos vão rir deles. Na sala dos administradores, os oficiais que trabalham junto com Mordecai lhe pedem perdão por todos os transtornos que fizeram ele passar e diz que tudo não passava de uma brincadeira. Mordecai fica sem acreditar e dá uma lição de moral, mas perdoa. Em conversa com Arbona, o rei revela que gosta de Mordecai, só não gosta dessa aproximação dele com a rainha. Arbona diz que ele está enxergando coisas que não existem. Na casa de Amã, Zeres diz que sempre ouvia dizer que quem toca nos judeus está tocando no Deus deles. A mulher diz ainda que isso que aconteceu é só o começo de sua ruína. Os eunucos chegam para levar Amã para o banquete da rainha. O vilão se alegra e diz que nada mudou. E diz ainda que continua sendo o convidado de honra da rainha. Xerxes chega ao banquete mais cedo e Esté está tensa. Xerxes tenta chamar a atenção da rainha e quando o clima estava quase o favorecendo, Amã chega. Esté dá início ao banquete, servindo o rei e Amã. E mais uma vez Xerxes pergunta: qual é o seu pedido, rainha Esté? Você será atendida. Até metade do reino te será dado. Esté se prepara e começa a sua petição. Se eu alcancei ao seu favor e se for do seu agrado, que sejam poupadas a minha vida e a vida do meu povo. Essa é a minha petição. Xerxes se levanta e pergunta o que Esté está falando. Nesse momento o clima fica tenso no ambiente. Então Esté continua e diz que seu povo foram vendidos para serem destruídos. Surpreso, Amã pergunta: quem ousaria fazer uma coisa dessa? Esté se vira para o vilão e diz que se ainda tivesse vendidos como escravo, eu me calaria. Não valeria a pena incomodar o rei. Xerxes, assustado, pergunta quem tem essa intenção contra a rainha. E onde está esse homem? Com autoridade e ao mesmo tempo com lágrimas nos olhos, Esté diz: o nosso adversário e inimigo é esse perverso Amã. E o capítulo termina.